E ele sair da calçada da fama, será que isso aí é um exagero? Ou realmente por ele estar se mostrando mais colorado, pelo menos pela análise que a gente tem feito, isso aí poderia sim acontecer, mas não, claro, não da forma que foi feita, com vandalismo, mas o Grêmio tu acredita que seria coerente o Grêmio estudar, tirar o Roger da calçada da fama? Não, acho que seria um absurdo. Seria algo assim pequeno e escancararia que o Grêmio está mais preocupado com o Inter do que com ele próprio Grêmio. Tá? O Grêmio não tem que estar preocupado com quem é o técnico do Inter, com quem é o jogador, com quem é o presidente. O Roger até o momento não cometeu nenhum deslize ético de criticar o Grêmio, de nenhum deslize ético, de renegar o seu passado. E aí eu digo mais, o que eu disse no meu canal e no Debate Raiz. Não há cimento que vá soterrar a trajetória do Roger no Grêmio, como jogador dedicado, profissional, como treinador. O Roger assina conquistas importantes. Ele é o segundo maior vencedor da história do clube como atleta, atrás apenas do Danley. Imagina. Ele, por exemplo, em 97, eu estava no Maracanã, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. O passe pro gol do título do Carlos Miguel é do Roger. O Roger conseguiu 2 façanhas como técnico do Grêmio. Uma, golear o Inter por 5-0 naquele Grenal do Dia dos Pais em 2015. E isso não há gremista que não tenha comemorado e que não tenha isso na sua lembrança. Mais recentemente, com aquele que eu considero um dos piores Grêmios da história, pelo menos quando eu falo da história que eu acompanho futebol há quase 50 anos. Golear o Internacional no Beira-Rio por 3-0 e dar o passo para ganhar o título do Campeonato Gaúcho. Verdade. Então esse heptacampeonato ele tem a assinatura do Roger também, e com um time ruim, horroroso. Ele ganhou do Inter por 3-0 e poderia ali ter repetido 5. Tal a superioridade que o Grêmio teve no Clássico. Então, querer agora apagar essa história porque ele foi contratado como profissional, como técnico do Internacional, eu acho pequeno demais por quem tem essa ideia. Eu respeito quem tem essa ideia, mas eu acho pequeno. E publicamente o nosso vice-presidente, né, o Antônio Brum, ele deu uma declaração em coletiva, né, inclusive falando que o Roger não é ídolo, tipo, o vice-presidente meio que influenciando até a torcida gremista, falando que o Roger não é ídolo do Grêmio. E o que tu acha dessa declaração, uma declaração de um vice-presidente? Tu acha que foi no calor do momento e isso? Acho que isso pode influenciar realmente? Eu acho que ele fez pra implicar com o Roger. Tal. Dá uma implicada. E ele fez pra dar implicada e pegando uma média com a torcida do Grêmio que está rejeitando o Roger. Por que a torcida do Grêmio, na minha opinião, rejeita o Roger nesse momento? Não é apenas porque ele foi trabalhar no Internacional. Se o Grêmio tivesse 1 ponto atrás do Botafogo, o torcedor do Grêmio estaria andando pro Roger trabalhar no Internacional. Isso aí. Se o Internacional estivesse na 18ª colocação no Campeonato Brasileiro, com um pé na 2ª divisão, o torcedor do Grêmio botaria uma estátua do Roger. Do lado do Renato. Então assim, tem uma ponta aí de dor no cotovelo, uma pequena inveja, porque o Grêmio está numa situação ruim com o seu treinador. O Roger poderia ser uma alternativa do Grêmio para 2025 e ele está justamente fazendo um grande trabalho no rival e ganha o Grenal. Então tem uma dor de cotovelo aí. Se o Grêmio tivesse lá, ponto a ponto com o Botafogo e Palmeiras, disputando o título, isso. O Roger tá lá, tem que lugar tá o Roger. Não, o Roger está em 4º lugar, azar dele. Eu tô aqui em 2º disputando com o Botafogo o título, tava nem aí. Mas eu acho que é a junção das coisas, de repente, porque começou pelo Roger pegando o Inter no meio de temporada, sendo que antes, quando o Grêmio precisou dele, né, lá em 2021, ele recusou o Grêmio. Ele disse que só pegava trabalhos em início de temporada. E aí ele muda misteriosamente por conta do Inter. E aí, nisso, acham que é por ele ser colorado. Foi aí que surgiu que, ele pegou o Inter ali pra ajudar o Inter. Eu acho que é porque ele enxergou uma oportunidade de fazer um bom trabalho no Internacional naquele momento. Eu até não enxergava isso, e ele enxergou. E aí, voltando à questão do Brum, o Brum comparou o Roger com o Cortez. Cara, o Brum tem o direito... ele tem o direito de ter os ídolos que ele quer no Grêmio. Ele tem o direito que ele... Eu não vou tirar do Brum o direito dele achar que ele tem um ídolo que ele quiser, que ele pretender, e normal isso aí. Eu só acho, assim como ele acha que o Roger, e ele pode achar, foi um coadjuvante do time, eu não sei se o Brum é bem mais jovem que eu, imagino que sim, que eu seja bem mais velho, mas eu vi o Roger jogar no Grêmio, eu vi o Cortez e vi o Roger. E acho que quem compara o Cortez com o Roger não entende de futebol. Se a comparação dele foi com absoluta isenção, foi assim, não, se ele não foi pra implicar, eu acho que foi, tá? Eu acho que ele fez pra implicar com o Roger e pra fazer média com a torcida do Grêmio. Que não tava muito bom pra ele, né? E ele atingiu os 2 objetivos. Implicou com o Roger e o Roger viu o que sentiu, porque o Roger, embora não tenha respondido, ele falou, sim, eu vi não sei o quê. Eu vi a coisa e não quero falar sobre isso. Acho que o Roger se sentiu alfinetado. Então
O Brum atingiu esse objetivo, mas não atingiu o objetivo de desestabilizar. Há quem diga, eu acho que não, que ele teria essa intenção. Na semana Grenal, de estabilizar, deixar o Roger mais preocupado com isso e tal. E o Roger foi lá e ganhou o Grenal e jogou muito mais que o Grêmio do Renato. Mas eu acho, se o Brum falou aquilo pensando mesmo, é porque ele tem dificuldade para ler futebol. Eu espero. Eu até brinquei que tomara que a torcida não pesquise sobre o que aconteceu com o Espinosa também. Espinosa também treinou o Inter, né? A torcida vai Não, mas não foi no. Né, claro, igual o pessoal começou a comparar com o Tinga, o Carlos Miguel e não sei o quê. Só que tem o contexto, né? Começou nisso, do Roger pegar o Inter no meio da temporada e o Grêmio, quando precisou, caiu querendo ou não, eu acredito que com o Roger o Grêmio teria caído. Mas eu acho que é mais porque ele tá treinando também. É só isso. Claro. É isso. Mas tu acha que se o Roger assumisse o Internacional em janeiro, não teria essa rejeição? Eu acredito que não. Você acha eu acredito que não. E assim, não tem. Eu falo por mim. Eu não tenho. Tipo assim, eu fiquei realmente magoado por esse motivo. Porque o Grêmio cai em 2021, precisando de um grande técnico. O Grêmio precisou dele, ele negou o Grêmio. E aí o Inter, praticamente na mesma situação, de repente ia cair esse ano. E ele vai lá e salva o Internacional. Tipo, e foi muito próximo um do outro. Pra mim, minha opinião foi isso, entendeu? Mas tu acha que isso é motivo pra tirar da calçada da fama? Não, isso não. Tirar da calçada da fama. Eu acho que o Grêmio, se fizesse isso, arranharia o seu próprio projeto. Eu fui revisitar as imagens do Roger recebendo homenagem na calçada da fama. O Roger, o Emerson e o ex-presidente Hélio Dourado. Vejam os pares do Roger na homenagem. Emerson, que foi um jogador extraordinário, jogou muito mais que o Roger, até pela posição mais relevante. E o Hélio Dourado, que foi um dos maiores, talvez esteja entre os 3 maiores presidentes da história do Grêmio. E que aceitou dirigir o Grêmio às vésperas do rebaixamento em 2004 na gestão de Flávio Albino. Ele aceitou, pegou aquele caroço, pegou aquele rabo de foguete, numa situação terrível e muito difícil. O Roger faz um discurso e ele chora no discurso. Ele se emociona no discurso. Então, assim, cara, renegar isso não tem cimento que tape a linda história de Roger como jogador e treinador do Grêmio. Não tem pá de cal que consiga apagar isso. A não ser que ele desrespeitasse o Grêmio em algum momento, mas que não fez.